Cidade Alerta Minas agora traz uma entrevista exclusiva. Hoje à tarde, eu consegui conversar com o advogado da família Vidal. A família Vidal e o advogado estavam em Brasília, na propriedade onde Cláudio e os dois filhos foram assassinados. A você, telespectador do Cidade Alerta Minas, o sinal da internet nessa propriedade estava muito difícil. A gente fez essa entrevista com o advogado via chamada de vídeo de aplicativo de conversa, mas era extremamente importante que a gente trouxesse essas informações, porque hoje foi a primeira vez que a família esteve na propriedade onde tudo isso aconteceu. Nesses 20 dias, a família de Cleonice e Cláudio, que é aqui de João Pinheiro, eles não tinham coragem de ir até lá. Era uma família que ainda estava refém do medo, com medo de ir até a propriedade, tendo a informação, acompanhando todas as notícias de que Lázaro estava solto. Uma família que sofria e sofre ainda muito pela perda de tantas pessoas. Na tela você vê a foto dessa família. Os dois meninos que foram assassinados de forma brutal, sem qualquer chance de defesa. Cláudio, que ainda ficou agonizando por um tempo. Quando a polícia chegou no imóvel, Cláudio ainda estava vivo e a única coisa que ele disse foi: vai embora, eles levaram a Cleonice. Eles levaram a Cleonice. O plural ali reforça a ideia da polícia de que Lázaro não agiu sozinho dentro daquela propriedade em Ceilândia. Qual a motivação do crime? Por que é que Lázaro escolheu aquela propriedade? Por que Lázaro levou Dona Cleonice como refém? Por que Lázaro manteve Dona Cleonice por horas, matou e deixou o corpo em uma região onde ela poderia ter sido encontrada, onde ela poderia ser encontrada pelas equipes que acompanhavam? Quem está atrás dessa ação criminosa? Todas essas respostas todas essas perguntas, na verdade, ainda precisam de respostas. Mas é por isso que o Dr. Jamir e a família estão agora em Brasília. Hoje à tarde, o Dr. Jamir, que representa a família Vidal, conversou comigo e explicou pra gente como foi o momento desse encontro que aconteceu pela primeira vez na propriedade e como estão os irmãos das vítimas. Dr. Jamir, além de advogado, é um amigo de longa data da família Vidal. São pessoas que estão extremamente abaladas e sofrendo bastante. Eu queria pedir para o senhor explicar para a gente em que momento dessa situação o senhor foi acionado pela família e passou a acompanhar esse trabalho de investigação. Bom, como todos sabem, a Cleonice, ela é mineira, ela é da cidade de João Pinheiro. Toda a sua família reside em João Pinheiro. E a família, como todos nós, fomos pegos aí de surpresa, com essa tragédia que deixou todo mundo abalado, não só os familiares, como todas as pessoas do Brasil inteiro, todas aquelas pessoas que tomaram conhecimento. E a família, então, nos procurou e nós, inclusive, estamos em Brasília e, coincidentemente, na hora que nós chegamos em Brasília, recebemos a notícia de que o Lázaro havia sido encontrado pela polícia. Na troca de tiros, acabou falecendo. Doutor, durante esses 20 dias de buscas pelo Lázaro, o senhor, como representante legal da família, ou os próprios familiares da Cleonice, eles estavam acompanhando o passo a passo da investigação? Vocês tinham detalhes de como era realizado o trabalho da polícia? Olha, a família totalmente abatida. A família ficou praticamente impotente diante da situação. Então, a família vinha acompanhando praticamente através das notícias noticiadas nos sites, pela imprensa no geral. A partir de agora, então, nós vamos estar acompanhando mais de perto os trabalhos investigativos e poderemos aí, inclusive, estar futuramente dando maiores detalhes mais explicativos a respeito do fato. Mas a família em si, como eu te disse, todos abatidos. Hoje, por exemplo, na parte da manhã, nós nos reunimos aqui com os irmãos do Cláudio e também com alguns irmãos aqui da Cleonice que vieram de João Pinheiro. Nós tivemos uma discussão sucessória, a questão da sucessão em si, e todos extremamente abatidos. Teve, por exemplo, a irmã do Cláudio, que durante a reunião começou a chorar e entrou praticamente em desespero, quer dizer, lembrando aí dos fatos em si, dos parentes mortos. E assim, a situação
de muita tristeza. Por isso a família se manteve até distante, deixando os trabalhos para as autoridades policiais. Na hora, inclusive, que saiu a notícia de que o Lázaro havia sido preso pela polícia, nós estávamos, coincidentemente, dentro da casa onde a tragédia aconteceu. E a família recebeu a notícia com dois sentimentos. Primeiro, assim, de uma tranquilidade, saber que o Lázaro havia sido pego pela Polícia Militar. E um outro sentimento também foi até de tristeza e até de preocupação pelo fato do Lázaro ter morrido, né? Ter sido alvejado pela polícia e ter perdido a sua vida. Por quê? O Lázaro preso em vida certamente ele traria detalhes do acontecido, a motivação dos homicídios, né? Como foi o modo operandi para que ele ceifasse a vida de toda a família. Então a família teve esse sentimento de tristeza também pelo fato do Lázaro não estar vivo para elucidar os fatos como eles realmente aconteceram. Havia uma informação de que essa possível ligação do Lázaro, né, a possível motivação do Lázaro para atacar a família seria uma vingança pelo fato de um dos familiares aí do Cláudio e da Cleonice estarem fazendo parte de uma investigação contra o Lázaro. A família tomou conhecimento disso? O senhor teve acesso a essa informação? Hoje eu conversei com as duas famílias, tanto a família da Cleonice como a do Cláudio. E a família desconhece toda e qualquer motivação. Para a família tudo é desconhecido até então, todos estão, na verdade, bastante tristes com o acontecido. Dentro da casa, nós estamos agora tendo acesso aos autos periciais, não houve confusão, não houve briga, não tem sinal, por exemplo, de sangue fora de onde as pessoas estavam, não tem nenhum móvel danificado, entendeu? Então, as carteiras das pessoas que foram mortas, por exemplo, estavam lá dentro de casa, havia um valor em espécie dentro da casa que não foi levado, entendeu? Então a família entende o seguinte, que na verdade pode sim ser um crime encomendado, mas ninguém se manifesta quanto a isso e está deixando aí a responsabilidade para as autoridades policiais, para as autoridades públicas, e todos estão, na verdade, rezando e pedindo a Deus que tudo seja esclarecido o mais rápido possível. Porque já são 20 dias de um sofrimento que parece interminável. Com a morte da família Vidal e a morte de Lázaro, a polícia agora tem esse grande desafio que é definir o que de fato aconteceu dentro daquela casa onde a família estava em Ceilândia. O que se sabe até agora é que antes de Lázaro invadir a propriedade, a dona Cleonice percebeu uma movimentação estranha próximo à residência. Ela chegou a ligar para uma vizinha que mora na casa da frente, que é cunhada dela, fazendo um pedido de socorro, dizendo que tinha gente na propriedade. Os detalhes dessa ligação para a gente. Antes do Lázaro invadir a casa, a dona Cleonice tinha percebido a presença de alguém do lado de fora. A irmã do Cláudio, ela se chama, a cunhada do Cláudio, perdão, ela se chama Fabiana. E ela nos contou aqui hoje que era um determinado horário da noite, e aí a Cleonice ligou para ela no telefone dela, porque eles moram assim, a casa onde o Cláudio morava fica a poucos metros, assim, questão de praticamente quase que de muro da casa onde a Fabiana, que é a cunhada do Cláudio, mora. Aí, segundo ela, o telefone tocou, era a Cleonice, e ela falou, olha, tá entrando gente aqui, chama a polícia. E aí ela ligou imediatamente para a polícia. Quando a polícia chegou lá, já encontrou os 3 mortos, e aí o Cláudio só conseguiu falar assim, ó, vai embora, que eles levaram a Cleonice, entendeu? E aí a polícia chegou de imediato, então foi tudo muito rápido, de acordo com o relato dela aqui, que mora do lado da Cleonice. E ela chegou a contar para o senhor se ela teria ouvido barulho de tiro, alguma coisa durante esse período até a chegada? Eu fiz exatamente essa pergunta para ela, diz ela que eles não conseguiram ouvir nada. Quando eles chegaram lá, já encontraram os 3, né, atirados, e aí
o Cláudio falou, olha, vai embora, sai daqui, que eles levaram a Cleonice. Só falou isso também e aí já morreu também de imediato. Há uma dificuldade da família entender o que aconteceu dentro da casa. Nesse momento, inclusive, a dor deve ser muito grande porque eles estão no palco onde tudo aconteceu, mas sem saber o que de fato foi que aconteceu dentro da casa, né? Como foram as abordagens, o que teria acontecido com todos eles. Olha, aqui na chácara tem uma casa que é onde a cunhada da Cleonice, que atendeu a ligação na hora, onde ela mora, é uma casa assim grande, é uma casa onde a família se reunia, é uma casa em comum de todos os irmãos. E aí eles se reuniam sempre aqui para confraternização familiar, né? Tomar café, almoço, jantar e assim por diante. E dentro da casa do Cláudio em si, eles não conseguem voltar lá. Por questão sentimental até, emocional, eles não conseguem voltar lá. Eu é que acabei tendo acesso lá. Quando o senhor entrou no imóvel, não notou nenhum sinal de bagunça que poderia indicar uma briga ou que o imóvel tivesse sido revirado, alguma coisa? Não, até porque também a polícia pericial já esteve no local também, já fez o seu trabalho, né? E como tem alguns dias também, a casa tá fechada, então é difícil eu estar te falando assim do ambiente em si, como tudo aconteceu. Porque já tem muitos dias também e a polícia pericial certamente vai nos fornecer todos esses dados através dos laudos periciais, dos levantamentos feitos e dos laudos periciais, a conclusão dos laudos, né? Bom, enquanto a família aguarda a conclusão desse laudo, a emissão desses laudos periciais, que a nossa perícia aqui no país, ela é de fato muito capacitada e nós temos grandes profissionais que vão conseguir desvendar parte desse mistério, a família Vidal também enfrenta uma outra dor. Porque a dor da saudade é a dor da revolta por serem 4 vidas interrompidas de forma brutal. A dona Cleonice, o Cláudio, os 2 meninos. 2 meninos esses, gente, que estavam na flor da idade. 2 crianças, um adolescente e uma criança, assassinados de uma forma brutal. A perícia, aí, num primeiro momento, onde algumas informações foram divulgadas, disse que essas crianças sequer tiveram chance de defesa. Que a maior probabilidade nesse caso é de que Cláudio tenha tentado em algum momento ou defender os meninos, o Gustavo e o Carlos, ou impedir a saída de Cleonice. O Cláudio foi o único que em algum momento teve uma possibilidade de agir e ele teria sido baleado exatamente nesse momento. O único indício de uma possível luta ou de alguma ação na casa é um vidro quebrado, nada além disso. E esse vidro quebrado não vai trazer todas as respostas que a família precisa. E mesmo todas as respostas não vão fazer com que a dor, o sofrimento dos familiares passe. Uma das características mais marcantes da família Vidal era a humildade, não humildade financeira, era a humildade da gentileza, do carinho, do respeito. E era assim que esses 2 meninos estavam crescendo. E mesmo uma educação pautada no respeito, no amor ao próximo, na compaixão e na importância da simplicidade dos atos, eles sentiram na pele e foram vítimas da brutalidade que o ser humano é capaz de cometer. Cleonice, nós convivemos durante anos e anos em João Pinheiro e tratava-se de uma pessoa extremamente humilde. Os familiares dela, os amigos até costumavam dizer o seguinte, que ela era tão humilde, mas tão humilde que a sua humildade às vezes até a atrapalhava em determinados momentos, né? Então, a família também do Cláudio aqui, uma família de pessoas humildes, de pessoas agradáveis. Se você tivesse aqui, por exemplo, a reunião que nós fizemos hoje, mesmo diante de uma tragédia dessa, você pode perceber assim, a confiança que cada um tem, a fé que cada um tem. Então, foi um fato assim que pegou a todos nós assim, de bastante surpresa, principalmente no modo como tudo aconteceu. Porque, na verdade, foi uma família inteira, né, que perdeu a sua vida, uma família inteira que se foi. Veja bem você que, não sei se você viu aí as fotos, por exemplo, do Carlos Eduardo, do Gustavo, né? 2 pessoas jovens, né? 2 pessoas com a vida toda pela frente, que infelizmente, devido a um ato bárbaro desse aí, acabou deixando todos os planos para trás, né? E o que a gente torce é que o trabalho investigativo chegue à conclusão de todos os fatos da melhor maneira possível. Nós estamos estudando aqui
possibilidade até de entrar com uma ação contra o Estado, em virtude do Lázaro ter fugido aí de 2 unidades prisionais, em função dele ter saído do que a gente chama de saidão, né? E ter fugido na Bahia ainda. Nós entendemos que o Estado deve oferecer condições para que essa pessoa se mantenha cumprindo pena, se mantenha em segurança dentro do sistema prisional. A partir do momento que essa pessoa conseguiu sair do sistema prisional, por uma falha do Estado, nós entendemos que o Estado tem sim essa responsabilidade. E nós entendemos que não há dinheiro que se pague uma vida, né? Não é questão nem financeira em si, é para a gente mostrar para o Estado que ele realmente tem que ter mais responsabilidade com as suas obrigações, com seus deveres. Bom, a família continua em Brasília. O advogado, representante da família, os 2 advogados que representam as famílias estão agora acompanhando de perto o trabalho realizado pela Polícia Civil. O trabalho da Polícia Militar deve se encerrar já nas próximas horas. Esses militares devem ser realocados às suas bases, tendo noção aí de que fizeram a missão a qual foram designados, cumpriram a missão a qual foram designados. 20 dias de buscas, 20 dias de muito trabalho e começamos a semana então com a notícia de que Lázaro foi morto. É importante a gente frisar que até a ação desses policiais que efetuaram os disparos, ela também é investigada. Tudo isso é investigado. Há um processo padrão, é um procedimento adotado em qualquer situação onde militares acabam abatendo, como se diz, né, o alvo, mas vamos acompanhar todos os detalhes e tratando sempre todos os envolvidos com o máximo respeito. Aos familiares da família Vidal, o nosso mais sincero abraço, os nossos sentimentos, a nossa solidariedade e que vocês encontrem agora em Deus a força necessária nesse momento. Ao advogado, muito obrigada pela gentileza de conversar conosco e aos policiais envolvidos nessa operação, parabéns pelo trabalho. É claro que o desfecho não era esse, o esperado, né? A própria polícia aí trabalhava com a maior vontade de trazer Lázaro em vida, mas todas as circunstâncias serão devidamente apuradas e o jornalismo da Record vai continuar acompanhando.